Olá, estamos de volta para mais um bloco de questões. Sim, nós estamos estudando ética por meio de questões e a próxima questão que eu coloco na tela diz o seguinte. Opa, já coloquei com a resposta, né? Mas não é essa, é essa. Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue o item a seguir. Os termos moral e ética têm sentidos distintos, embora sejam frequente e erroneamente empregados como sinônimos. Essa questão está certa, essa questão está errada. Olha só, é importante você considerar que a ética ela tem um viés absolutamente teórico, ou seja, é a ciência que estuda a moral. E a moral, por sua vez, ela é prática. Então, elas têm sim sentidos diferenciados, embora muitas vezes a doutrina não, né, o senso comum, ele tenta empregar o mesmo sentido, a mesma significância para ambos os conceitos, para ambos os elementos, o que não acontece na prática. Então, partindo dessa obrigação aqui, essa questão ela está certa, questão dada, né, pela banca examinadora, com certeza. Para por aí? Não, não para por aí. Porque além dessa questão que eu acabo de colocar para vocês, nós temos a opção também de estudar essa próxima questão. Com relação à ética e à moral, julgue o item a seguir. A ética ela é um conjunto de regras e de preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Mais uma vez, para a gente responder essa questão, é necessário você que vai fazer a prova, que vai cair ética por essa banca examinadora tão terrível muitas vezes, é necessário você ter em mente a distinção de que ética não se confunde com a moral. Ética, ela é teórica. A moral, ela é prática. A moral também, ela diz respeito à conduta. Enquanto a nossa ética ela é um princípio, nunca se esqueça desses fenômenos. A ética, ela é permanente. O que significa isso? Que ela vai persistir ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo do tempo. Enquanto a nossa moral, sem dúvida alguma, eu posso dizer para você que a moral, ela é temporal. O que é moral hoje, daqui a um tempo pode não ser mais. Vou te dar um exemplo. Imagine na década de 80, 70, quando a mulher ela ia para a praia de maiô. Era a roupa, a vestimenta adequada. Agora imagina você está na praia e chega uma mulher com biquíni fio dental na praia na década de 70. Isso não causaria uma estranheza para a sociedade daquela época? Causaria. Mas isso naquele passado, naquele período. Com a evolução da sociedade, essa visão ela se modificou. Hoje, é natural as mulheres irem de fio dental para a praia. É natural. Os valores se modificaram. A moral, ela se transformou. Então, o que era naquele período poderia ser visto com estranheza, ou até mesmo com uma repulsa da sociedade, hoje é aceito. O que significa que a moral é temporal. Ela se modifica ao longo dos anos. Vou te dar um exemplo polêmico. Ora, o casamento é gay. Nossa, se você encontrasse duas pessoas do mesmo sexo se relacionando nas ruas, isso seria visto como um fenômeno de aberração. Ora, a sociedade evoluiu, a moral modificou seu conceito e hoje isso é algo aceito dentro da sociedade, o que deveria sempre ser aceito, mas hoje, embora ainda tenha aqueles que têm uma crença limitada sobre essa temática, advinda de preconceito, isso é um fenômeno que está sim aceito no nosso meio social. Então fica a observação que eu coloco para vocês. A moral ela se transforma conforme a sociedade ela se modifica. Então, diferente da ética, não. Matar uma pessoa é errado desde que o mundo é mundo, por exemplo. Passar da perna em alguém é errado desde que o mundo é mundo. A ética ela apresenta conceitos mais resistentes, mais permanentes. Então fica aí essa nossa visão que eu apresento para vocês.
Diante deste contexto, eu posso afirmar que a ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e de ordem moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade, sem dúvida alguma, tá bom? Essa é a resposta, gabarito certo da nossa questão, tá bom? Tá difícil? Não tá difícil não, né? Tá fácil. Tá dando conta do recado, não tá dando conta do recado? Eu sei que você vai conseguir, você é capaz, você é capaz. Então, com base nessa lógica, vamos analisar a próxima questão que diz o seguinte: de acordo com a teoria contratualista, os conceitos de ética são extraídos das regras morais, que possam conduzir à perpetuação da sociedade, da paz e da harmonia do grupo social. É muito interessante nós falarmos sobre esse fenômeno que eu vou apresentar para vocês agora. Por quê? Quando a gente fala da teoria relacionada à formação dos conceitos éticos, nós temos que se basear em alguns preceitos. A primeira teoria que eu aponto para você seria a teoria fundamentalista, que é aquela ideia de algo que vem de fora para dentro, fundamentalista. Diferente da ideia da teoria utilitarista. Na teoria utilitarista, o maior bem para a sociedade como um todo é o que deve ser observado. Outra teoria que nós podemos utilizar é a teoria kantiana, que é a teoria do dever ético, que diz respeito a princípios universais. Sim, diz respeito a princípios universais. E nós temos também a teoria contratualista. No caso da teoria contratualista, nós falamos de regras morais que são estabelecidas, evidentemente, para o convívio social. E, por fim, nós temos a relativista. Na ideia da teoria relativista, o que é ético para um pode não ser ético para outro. Então, baseando na ideia da teoria contratualista, que é o que o enunciado pergunta para nós, ele fala que as regras morais, elas são criadas para melhorar essa ideia de convívio social, para que as pessoas possam viver de uma forma mais harmônica, de uma forma mais adequada. Neste contexto, se você analisar o enunciado, é essa ideia que ele traz para nós, que ele permeia para nós. Então, assim, de acordo com a teoria contratualista, os conceitos éticos são extraídos das regras morais que possam conduzir à perpetuação da sociedade, da paz e da harmonia do grupo social. Portanto, a nossa questão, ela está correta. A nossa questão está correta. Beleza, pessoal? Fica aí a observaçãozinha para vocês na nossa tela. Tá gostando? Se tá gostando, né, então tem que dar aquele like para cima, tem que aproveitar aí nosso enunciado, nosso estudo. Me procure nas redes sociais, @profguilherme. Aqui no YouTube, né, a gente vai ter @profguilherme também. Se inscreva no canal, troca o like, siga de volta, elogie na última foto sempre. Importante é participar das redes. Mas brincadeira à parte, o que eu quero falar para você? Preste atenção na próxima questão, que ela traz um assunto extremamente interessante para nós. A efetivação da cidadania e a consciência coletiva da cidadania são indicadores do desenvolvimento moral e ético de uma sociedade. Quando nós falarmos da efetivação da cidadania, nós estamos atrelando a ideia de regras sociais e também de ações práticas. Isso nada mais, nada menos que uma ideia da efetivação do fenômeno da moral. E a consequência coletiva da cidadania, que é um outro aspecto que nós abordamos, está associado a um crescimento interno, a uma índole, a um caráter, que nos denota também a uma ideia de ética.
Então, são indicadores de desenvolvimento ético e moral da sociedade a efetivação da cidadania? Sim. A efetivação da cidadania permeia essa condução de uma construção de uma sociedade justa, equitativa, correta, que se preocupa com os meios sociais, que se preocupa com a construção do homem enquanto sociedade. Neste contexto, nossa questão ela está certa. Mais uma questão certinha aí que eu coloco para todos vocês, que eu coloco para os senhores e coloco para as senhoras, tá bom? Fica aí a observação. Nossa, quanta coisa, né? Tá acertando? Tenho certeza que você vai conseguir. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Então, vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: o pagamento de impostos pelo contribuinte demonstra comportamento ético no exercício da cidadania, uma vez que, mediante o cumprimento das suas obrigações tributárias, o cidadão colabora para o custeio das despesas comuns. Olha que interessante essa questão, né? Ela aborda até mesmo um estudo do direito financeiro dentro da nossa ideia de ética. E a efetivação da cidadania aqui que nós estamos falando, ela está associada a regras morais. Mais uma vez eu falo isso para vocês. Então, nós temos aqui, segundo a ideia da questão, uma forma bonita, correta e justa do Estado exigir coercitivamente da gente cobrança de impostos, cobranças dos tributos. Para quê? Para que ele justamente possa realizar suas ações. Então, se a gente for analisar ao fundo o enunciado dessa questão, ele revolta. Mas é uma realidade, sim. Esse pagamento de impostos é um meio, sim, que pode ser feito pelo Estado de cobrar esses impostos, de exigir essas cobranças, tá bom? Então fica aí a observação da nossa questão 37, tá? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma nesse bloco. Próxima questão, ela diz assim: os relacionamentos estabelecidos entre concorrentes do mesmo setor mercantil são fortemente influenciados por aspectos ligados ao comportamento humano, uma vez que a conduta ética do profissional de vendas deve se basear na consistência dos argumentos do profissional, que deve utilizar apelos deliberadamente comoventes e exaltar as particularidades negativas do produto concorrente. Gente, essa questão, ela foge do aspecto lógico, ela não tem sentido. A conduta ética do profissional não é você atacar o concorrente. Isso daqui, né, ela foge daquela noção básica de ética que nós temos. Não é uma obrigação sua atacar a parte contrária. Pelo contrário, a sua obrigação é exaltar o que você tem de bom e não criticar o outro elemento. Então, evidentemente, essa questão ela é uma questão absurda, né? Porque ele fala que cabe aqui aos nossos concorrentes é o quê? Atacar o outro. Não, não tem que exaltar particularidades negativas do produto concorrente. Isso é feio, isso é errado, isso é antiético, isso é imoral. Razão pela qual a nossa questão ela está incorreta. Ainda bem que está incorreta, né? Porque uma questão absurda dessa não poderia prosperar sem dúvida alguma. Tá bom? Parou por aqui? Não, não parou. Mais uma questãozinha na sua tela que diz o seguinte: ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e que são consideradas sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Mais uma vez, a banca examinadora quer nos reforçar as distinções entre ética e moral. Se você ainda não prestou atenção nessas distinções, acompanhe o quadro aqui comigo. Ética é teoria, enquanto a moral ela é prática. Ética ela decorre da ideia de princípios, enquanto a moral se baseia nas condutas. Nós podemos afirmar que a ética é permanente
enquanto a moral é temporal, né? Ou seja, ela tem um tempo definitivo aqui. Ética é universal, enquanto moral é cultural. Ética é regra, moral é conduta da regra. Diante desse contexto, caros alunos, evidentemente que essa questão ela está incorreta. Ela está incorreta. Ainda bem que está incorreta, né? Porque uma questão tosca dessa, né? Não teria nem sentido. Mas vamos lá, vamos continuar. No próximo bloco, nós abordaremos mais questões de ética para vocês. Então, um cliquezinho de mouse, vamos lá e voltamos cá.